Olá, primeiro, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula, né? Nós vamos agora à aula 55, apostila bienal 4, página 222, tá? Então nós vamos começar a falar sobre determinação de fórmulas percentual, tá bom? Então nós sabemos que substâncias químicas são representadas por fórmulas químicas. A fórmula mais utilizada dentro delas, né, é a fórmula molecular. Como assim? Eu pego um elemento químico junto com outro elemento químico e eu tenho ali, então, a molécula, né? Um exemplo muito grande disso é a substância água, né? Que ela é associada a uma fórmula molecular que nós chamamos de H2O, tá bom? Porém, existe outros tipos de fórmula químicas associada a essa mesma substância. A outra forma, né, as outras fórmulas, né, que nós podemos também trabalhar dentro da química é a fórmula tanto percentual como a fórmula centesimal. Tá? Então, como assim? Então, vamos dar uma olhadinha no quadro, então. Então, coloquei no quadro aqui, né? Nós temos aqui um sistema, né? Ou seja, um becker junto com uma substância, que essa substância é a água, formada por H2O. São várias moléculas de H2O que nós temos lá dentro. E se nós formos calcular, né, a massa desta substância, nós vamos encontrar lá a massa atômica do hidrogênio é igual a 1. Massa atômica, né, do oxigênio é igual a 16. Então, a massa molecular dessa substância, ou seja, da fórmula, né, química da substância H2O, ela é igual a 18 gramas, tá bom? Opa, como assim 18? Eu tenho 1 com 16, porém eu tenho 2 hidrogênios. 18 gramas é a massa total da nossa substância. Ou seja, então, né, a massa total do H2O ou a massa total da água, substância água, ela é 18 gramas. Então, 18 gramas ele representa 100% da minha totalidade da substância, a substância H2O. Se eu quiser saber, né, a massa do hidrogênio, eu vou ter que pegar a quantidade de hidrogênio utilizado nessa substância para calcular o percentual dela. Isso é o que nós chamamos de massa percentual, né? Ou participação centesimal aí de uma substância dentro de um sistema ou dentro de uma fórmula, tá? Então, calculando isso aqui, né? Façam aí que eu vou colocar o resultado aqui. Então, eu já calculei, né, a massa, né, de hidrogênio percentual, ela equivale a 11,1% da totalidade dos 18 gramas, ou seja, dos 100% aí de 18 gramas de água. Apressadamente eu coloquei também a do oxigênio, né? Que um oxigênio, então, ele equivale a 16 gramas. Né? Dentro da água, que é 100%, quantos por cento, então, eu tenho de oxigênio? Então, eu vou ter 88,9% de oxigênio dentro da minha substância água, tá bom? Então, sendo assim, eu posso escrever tanto a fórmula molecular do elemento, como eu também posso escrever a fórmula percentual do elemento. Vamos colocar no quadro para ver como é que fica? Então, nós temos aqui, né, as duas fórmulas, então, né, que nós podemos escrever a fórmula da água. Então, a fórmula molecular, H2O, ou a fórmula percentual, né, que nós podemos colocar H 11,1% e oxigênio 88,9%, tá bom? Então, vamos lá, para a gente poder fixar, né, nosso aprendizado, vamos fazer os exercícios. Eu vou iniciar pelo exercício 1, tá? O exercício 2 e o exercício 3, vocês vão ficar como para vocês poderem realizar, postar na plataforma, e então hoje à noite a gente corrige, tudo bem? Vamos lá, o exercício 1 ele fala assim, ó. O gás metano, também chamado de biogás ou gás do lixo, é um combustível produzido na decomposição anaeróbica de matérias orgânicas. Nos aterros sanitários é comum encontrar chaminés que queimam esse gás continuamente para evitar seu acúmulo no ambiente, o que poderia causar explosões. Então, quando vocês descem lá para a Baixada, né, para o litoral, lá para o Guarujá, vocês passam por Cubatão, vocês vão ver algumas chaminés ali que elas acabam expelindo, né, literalmente fogo. Então, esse fogo é a queima do gás metano para evitar que esse gás ele fique no ambiente e torne o ambiente explosivo, tá bom? A molécula desse composto é representada a seguir. Então, eu vou ter lá, ó, a molécula do meu composto é essa daqui, né? Eu tenho um elemento grandão, né, com 4 elementos pequenininhos. Isso aqui nós vimos é uma fórmula geométrica, né? Ela tem um nome, tá bom? Depois eu quero que vocês postem aqui no comentário
qual que é o nome da fórmula molecular deste elemento aqui, tá bom? Ou melhor, angular, geométrica. Coloca lá, fórmula geométrica, tal. E aí nós temos aqui, ó, o elemento menor em verde, ele é o hidrogênio. Ele tem a massa atômica de 1 grama, né? Deixa eu colocar o Gzinho aqui. E nós temos o elemento maior, que é o carbono. Então, esse elemento central aqui, né? Ele é o elemento carbono e ele tem 12 gramas, tá? Então, nós temos a fórmula representada e na letra A ele pede: escreva a fórmula molecular dessa substância. Opa, legal, fórmula molecular, simples de escrever. E na letra B ele pede: calcule a porcentagem em massa de carbono e de hidrogênio e escreva a fórmula percentual, né, dessa molécula, tá bom? Dados: carbono 12, que ele já colocou aqui, né, e hidrogênio 1, tá? Nós já temos aqui. Então vamos lá, resolução. Pessoal, resolução da letra A, né? Ele pede para a gente escrever a fórmula molecular. Posteriormente nós vamos escrever a fórmula percentual. Agora nesse momento a fórmula molecular. Então fórmula molecular: 1 carbono, né? E 1, 2, 3, 4 hidrogênios, tá bom? Então essa é a fórmula molecular. CH4, a fórmula molecular do metano. Agora vamos fazer a fórmula percentual do metano. Então, na letra B, ele pede para a gente calcular, né, aí a participação percentual de cada elemento e escrever a sua fórmula percentual. Então, vamos lá, olha só. A massa molecular, então, ela é igual a 16 gramas, porque eu vou ter 12 mais 4, que são 4 hidrogênios, igual a 16 gramas. Então, massa molecular do metano, do CH4, é igual a 16. Então, tenho massa total, né? Ela é igual a 16. Então, isso equivale para mim 100% da substância, tá? E agora eu quero saber a massa do carbono, né? E a massa do hidrogênio, percentual de cada um deles. Então, para saber, eu vou pegar a massa do carbono é igual a 12, né? Em percentual, eu não sei, ele vale X. Então, é só fazer regrinha de 3, né? Calculando a regrinha de 3, 12 vezes 100 dividido por 16, ele vai dar um total de 75%, né? Se eu pegar 75 e subtrair de 100, vai me sobrar 25, né? Como são apenas dois elementos, eu consigo saber aí dessa forma. Caso contrário, caso eu tenha dúvida, eu quero realmente confirmar, eu faço lá, né? 4 vezes 100 dividido por 16, ele vai dar 25%. Tá bom? Então, agora vamos responder, né? Vamos escrever a fórmula molecular, a fórmula percentual desse cara também. Então, a fórmula percentual vai ficar, né? C, 75%, H, 25%. Carbono, 75% de carbono na substância, né? E hidrogênio, 25% de hidrogênio na substância. Pessoal, essa é a resolução do exercício 1. O exercício 2 e o exercício 3, eles são praticamente similares. Resolvam, façam, postem na plataforma, né, que eu vou conferir, e à noite a gente resolve corrigir ele junto. Beleza? Um beijão. Então, até mais tarde.